boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live devocional. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, gente. Glória a Deus. Segunda-feira, iniciando uma semana e já finalizando o dia de segunda-feira. O Brasil ganhou, né? Que bênção. Fiquei nervosa. Você acredita que eu tinha esquecido do jogo? Eu não estou muito focada. E aí eu fui ver se ia ter academia pro meu filho. Eu falei, eu acho que não vai ter por causa do horário do jogo e não sei o que. Aí fui ver o horário do jogo e quando eu vi já estava já no segundo tempo. Aí eu fui fazer minhas coisas aqui assistindo, quase infartei, né? Porque a gente fica nervosa. E deu tudo certo no final. E a gente foi para um culto no lar agora e, nossa, milagre de Deus, foi uma bênção. E a gente chegou aqui agora que eu estou fazendo o devocional, esse devocional, porque eu preguei essa mesma palavra. Hoje eu estou, vamos dizer assim, fazendo novamente a mesma palavra que eu preguei lá, porque a pessoa que ia pregar no culto do lar ficou enferma, né? E não pôde ir, então como eu sou a líder, eu levei uma palavra. Então, hoje a gente vai falar sobre você é amado, você é amada. Você sabia que você que está entrando aí é amado, é amada? E a gente vai ler aqui Deuteronômio 33, do 1 ao 5 e o 12, que diz assim: Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu a Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Posto serão no meio. Entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. E o 12 vai dizer assim: E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele morará entre os teus ombros, né? Você é amado. O texto aqui que foi retirado para este devocional é: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Em segurança, porque aqui quando fala assim, morará entre os ombros, né? Quando a gente está se sentindo seguro, quando a gente está triste, quando a gente precisa de um acalento, a gente deita no ombro de alguém, né? Eu gosto de deitar no ombro do meu esposo e vice-versa. Então, isso significa aconchego, segurança, né? E a gente pode ver aqui que o seguinte, essa história que é bem legal. Para expressar sua tristeza, a pequena Aline escreveu num pedaço de madeira e deixou num parque: Estou triste, ninguém quer brincar comigo e perdi a única pessoa que me ouvia. Choro todos os dias. Olha que triste, gente. Alguém encontrou a mensagem, levou o giz e pediu às pessoas que escrevessem mensagens para Aline sobre a calçada. Dezenas de palavras de apoio foram escritas por alunos de uma escola próxima. Desculpa, gente. Nós te amamos, Deus te ama, você é amada. O diretor da escola disse: Esta é uma maneira simples pela qual podemos estender a mão e ajudar a preencher esse vazio.
Ela nos representa, pois em algum momento todos nós passaremos ou passamos por dor e sofrimento. A frase "você é amado" lembra-me de uma bela bênção dada por Moisés à tribo de Benjamim, pouco antes de morrer. Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Moisés foi um líder forte, derrotando nações inimigas, recebendo os 10 mandamentos e desafiando-os a seguir a Deus. Ele os deixou com uma visão de que Deus tinha deles. A palavra amado também pode ser usada para nós, pois Jesus disse: Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ajuda a descansarmos na certeza de que todo aquele que crê em Jesus é amado. Por isso, podemos estender a mão e amar os outros, como fizeram os novos amigos de Aline. Você vê que história comovente? Uma criança que escreve num pedaço de madeira que está triste porque ninguém quer brincar com ela. E a única pessoa que a ouvia tinha a deixado, né? E uma pessoa encontra aquele pedaço de madeira e resolve fazer algo diferente. Escrever na calçada daquela praça muitas frases para a Aline. Então, as crianças de uma escola escreveram lá naquela calçada. E a pergunta hoje é: você descansa no amor de Deus? Como compartilhar esse amor? Como esses alunos dessa escola compartilharam com a Aline, né? Às vezes, a gente tá tão envolvido no nosso eu, nas nossas preocupações, que a gente esquece de transbordar o amor que Deus derrama sobre nós na vida dos outros. A gente acabou de chegar de um culto no lar. É um casal de irmãos que eu não conhecia, porque eu tô aqui há 1 ano só, mas que, segundo os irmãos lá da igreja, eles louvavam juntos na igreja. E hoje estão impossibilitados, porque a esposa teve derrame, está acamada já há anos, e o esposo, até segunda-feira que eu o encontrei com o filho dele no hospital, não estava andando, estava na cadeira de roda. Mas hoje, glória a Deus, quando chegamos lá, quem nos atendeu foi o seu Oswaldino, andando, sabe? Porque o joelho dele estava travado, ele fez uma cirurgia nos joelhos, e no último culto do lar, que a gente faz uma vez por mês, que foi no mês passado, lá na casa dele, ele, uma semana depois, fez uma cirurgia para tirar uma pedra do tamanho de um limão, assim, ó, da bexiga. Então, assim, como os quadros mudam. E hoje foi, assim, extremamente abençoado a gente poder contemplar o que aconteceu ali naquele lugar, sabe? Fazer o culto do lar no quarto da irmã Maria. O filho dele, que tem problema com alcoolismo, estava limpo, pegou o violão, louvou a Deus. Meu Deus, foi lindo demais. Lindo demais. Glória a Deus. Assim, meu coração tá alegre, transbordante. E o seu Oswaldino falava lá que a família dele tá toda assim, encantado com a minha educação e tal, assim, é bom ouvir, né, as pessoas falando assim, ver que o que a gente aprendeu com Jesus dá frutos, porque eu mesma, foi o que eu falei lá, que eu tive a oportunidade de pregar, foi sobre isso aqui, eu falei pro filho dele, que tá tentando sair dessa vida, do alcoolismo, do cigarro, eu falei, eu já fui tão pior que você, e Deus me transformou.
que ele falou que ele não era nada, que ele só sabia fumar e beber, né? E eu falei, eu também já fui nada pior que você. Então, se Deus me transformou, Ele também pode te transformar. E ver aquela pessoa chorando ali, sabe, quebrantada, louvando, gente canta muito bem, toca violão, assim. Como que são as coisas de Deus? Aí eu só consigo contemplar a irmã Maria curada, louvando com o esposo dela e o filho tocando, gente. Eu não consigo ver algo diferente porque eu sei que Deus faz. Deus faz, Deus, Ele é o maior interessado no nosso sucesso, Ele é o maior, Ele fez na minha vida, Ele fez na minha vida, né? Então assim, meu Deus, por que que não vai fazer na sua? Por que que não vai fazer na do Márcio? Por quê? Então eu só consigo ver lá na frente o que vai acontecer, porque Deus é maravilhoso. E hoje o dia foi atribulado, pensa, irmãos. Foi um dia assim pesado, uma batalha espiritual, coisas acontecendo aqui em casa, apareceu uma cruz. Eu fui limpar o espelho, tinha uma cruz desenhada no meu espelho. Assim, com o dedo, uma cruz. Aí eu falei, se foi o meu marido não foi, se foi meu filho não foi, o outro também não foi. E aí eu passei o álcool e fui orando. Aí eu fui olhar todos os espelhos da casa. E aí quando eu estava no banheiro, estavam meus 2 filhos lá e eu limpando, porque eles foram atrás de mim correndo para ver se tinha a tal da marca lá. E a luz fez um clarão, sabe? Que a gente ficou impressionado. E eu olhei assim, Ezequiel, você tá fazendo palhaçada? Você pegou a lanterna? Ele, não, mãe, eu fiz baculejo assim nele, não tinha lanterna. Aí ele veio aqui, buscou a lanterna para testar lá com o Efraim se ia dar o mesmo efeito. Às vezes a gente fica sem acreditar. E aí falou, oh, mãe, hoje aqui tá acontecendo muita coisa esquisita. E discussões e várias coisas com o meu esposo. Eu falei, aí tem coisa. Aí tem coisa. E cara, aí a menina que ia pregar no culto do lar ficou doente, foi parar no hospital. O pastor manda mensagem 6 horas da tarde que está doente, ele e a casa dele que não ia. Eu falei, vai ter culto no lar. Nós fomos com quem deu para ir e foi extremamente tremendo. Tremendo. É o que eu falo, irmãos. Ontem eu tive a oportunidade de pregar em Corumbá. O mundo espiritual faz resistência, sabe? E eu pregava ontem sobre Atos 19, depois você lê lá para não ficar extenso aqui essa live. Na parte onde fala que Paulo, os lenços e as roupas de Paulo, as coisas de Paulo eram levadas até os enfermos e curava. E fala ali da 3ª viagem missionária de Paulo. E aí eu te digo, cara, quantas coisas Pedro, Paulo, Timóteo fizeram, os apóstolos fizeram, depois que Jesus ressuscitou e foi e deixou o Espírito Santo. E eu perguntava ontem, assim, o que Deus falou no meu coração, o que aconteceu conosco que somos a igreja? Nós estamos tão mornos. Às vezes é tão difícil gritar um glória a Deus, um aleluia. E nesse texto fala que os filhos de Cefas, achando que conheciam, vão lá para exorcizar um homem que estava endemoniado e fala para sair no nome de Jesus. Os demônios falam assim, olha, Jesus a gente conhece, Paulo a gente já ouviu falar, agora você, quem só quer é você? E pegou eles e lascou-lhe a surra, que eles saíram de lá nu. Por quê? Porque não tinha autoridade. Por quê? Porque não só conhecia Jesus de ouvir falar, mas não de fato. E aí eu perguntava ontem para a igreja, como é que o mundo espiritual tem nos visto?
como é que o mundo espiritual tem nos visto? Quem é você no mundo espiritual? Porque essa surra ali foi literal, mas a gente vive, ó, tomando surras espirituais, tomando na cabeça o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não se posiciona. Por quê? Porque a gente sabe que está no caminho errado e a gente insiste em ficar. Porque a gente quer dar um de filho, emburrado, mimado, rebelde e fica tentando negociar com Jesus. E não é assim que as coisas funcionam. Ah, estou chateado porque eu te pedi e você não me deu. Estou chateado porque fulaninho me olhou com cara feia. Gente, a salvação é individual. Você sair da presença por causa de pessoas é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Ah, mas o pastor me magoou, mas a irmã me magoou, mas não sei quem me magoou. E o que isso tem a ver com a sua salvação? O que isso tem a ver com você ser igreja, instrumento na mão de Deus? O que isso tem a ver? Porque tudo isso é individual. Tudo isso é individual. Aí, a pergunta é, você descansa no amor de Deus? Descansa no amor de Deus? Porque Ele te ama incondicionalmente. Eu falei lá no culto de oração, no caminho aqui, por que o churrasco dos outros é mais cheiroso do que o nosso? Alguém sabe me responder por que é? A gente estava saindo aqui para ir para o culto no lar e a vizinha, a gente mora em chácara, mas assim, a casa da nossa chácara é muito próxima da casa da chácara da vizinha aqui. E aquele cheiro que parece assim, sabe, daqueles desenhos do Pica-Pau, talvez alguns de vocês nem sabem, que a fumacinha assim no nariz. E aí eu entrei no carro, a gente comentando do churrasco, nossa, que churrasco cheiroso. Aí o meu filho falou assim, você duvida? Eu, quando voltar, pedi a dona Larissa um pedaço de churrasco. Aí eu falei, eu duvido. Aí eu falei, se eu tivesse grávida, eu ia lá, né? E falava na cara dura e tava tudo bem. Ele, Aí ele falou brincando assim pra me testar, né? Os filhos testam a gente o tempo inteiro. Coloca uma almofada na barriga. Eu falei, você tá maluco, menino? Que eu vou inventar que eu tô grávida pra comer churrasco? Tá doido? Eu sou crente, vou mentir nada. E aí ele falou, eu sei, mãe, eu só tava brincando e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu já fiz isso. Eu já fingi que quando eu era do mundo, eu já fingi que tava grávida pra não pegar fila. Eu não me recordo em que estabelecimento, que tipo de estabelecimento. E aí eu falei assim, aí o meu filho mais novo falou assim, o que você acha disso? Aí eu virei pra ele e falei assim, hoje eu acho um absurdo, mas na época eu achava que eu tava me dando bem, saía rindo com as minhas amigas porque a gente tinha enganado as pessoas, esse tipo de coisa. Aí eu falei, tá vendo, filho? Eu não conhecia a palavra, tá vendo como que Jesus transforma? Aí eu comecei a lembrar, eu falei, você sabe o que é o pior? Ou o melhor, é que eu era toda errada e eu orava todos os dias. Eu sempre conversei com Deus e sempre tive intimidade assim com Deus, talvez mais do que algumas pessoas que estavam na igreja. E Deus sempre me ouvia. Aí comecei a chorar porque eu falei assim, meu Deus, Deus me ouvia. Desde aquela época, olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus. Porque eu toda errada e Deus me ouvia. E você pode estar toda errada e Deus vai te ouvir também. Só que para a gente participar das coisas como filho, como herdeiro, que são coisas maravilhosas, especiais, a gente precisa se posicionar. E principalmente para a gente receber a nossa salvação em uma vida eterna, a gente precisa se posicionar. Mas me emocionou. E você sabe que tudo coopera para o bem, porque chegando lá no culto do lar, na hora da palavra, um pouco antes, o filho do casal lá, dono da casa, que falou que não era, ele virou e falou assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
porque eu só sei fumar e beber. E essa deixa que ele deu me lembrou da conversa que eu tive com meus filhos no caminho. E aí eu pude testemunhar, nós rimos juntos, mas ele chorou. Ele sentiu uma presença, ele sentiu uma esperança. Porque se Deus mudou a minha vida e eu também tinha problema com álcool e com cigarro, pode mudar dele também. Então foi um mover muito grande. E o que o Senhor te pergunta é: você descansa no meu amor? Você descansa no meu amor? Como compartilhar esse amor com as outras pessoas? Como o mesmo olhar de compaixão que a gente quer do Senhor, de misericórdia, deve ser o olhar que a gente tem com as pessoas. Porque o amor de Deus é tão diferenciado que nenhum amor que a gente tenha como concepção vai se comparar. Não tem como a gente saber o tamanho do amor de Deus. Mas Deus fala assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, você precisa se amar. Você se ama? Você se dá o devido valor que você tem? Você já pediu a Deus para que você se enxergue como Ele te vê? Para que você possa se amar, se dar o devido valor e poder amar alguém? Eu fiz essa pergunta lá no culto do lar. E eu falei: como que uma mulher pede um homem de Deus se ela não for uma mulher de Deus? Como é que Deus vai dar uma mulher que não é de Deus para um homem de Deus? E vice-versa. Como? Se alguém ora por um homem ou uma mulher de Deus, em primeiro lugar, precisa se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Porque senão a conta não bate, é julgo desigual. Não é verdade? Então, tantas pessoas com problemas sentimentais, querendo alguém legal, seja legal primeiro, para que você tenha alguém legal, sabe? Ame, aproveite o amor de Deus e ame as pessoas como Deus tem derramado desse amor sobre a sua vida. Amém? Eu queria abrir para orações. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidão, que eu, para poder ler aqui no chat e eu poder orar, porque quando eu for orar eu vou fechar meus olhos e aí eu não olho mais aqui no chat, né? Vamos sincronizar com o Pai. Alguém tem algum pedido de oração? De qualquer forma, eu vou orar por todos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, da paz que excede todo entendimento sobre cada lar aqui que foi representado por pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que haja unidade, comunhão, libertação dentro desses lares. Que o coração dos pais estejam com os filhos, dos filhos aos pais, dos esposos às esposas, das esposas ao esposo. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, tirar todo o mal, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas e que os Teus planos venham se concretizar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, perdoa as nossas falhas, nos cobre, Senhor, com o Teu sangue. Toma aqueles que têm sofrido de ansiedade, de insônia, de depressão. Pega no colo, Senhor, de uma forma especial.
dê uma noite reparadora de sono. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Beijo no coração e até amanhã. Feliz semana!